meu tema é Teu Reino versus Mundo Invertido. Vivendo no mundo como cidadão celestial. Então a ideia é que nós vivemos num mundo invertido. Certo? E nós somos chamados a viver nesse mundo invertido com a mente, com o entendimento de quem é cidadão do mundo real. O mundo real não é esse aqui, com essas inversões todas que a gente conhece, que a gente experimenta, que a gente vivencia, que a gente sofre, não é? Então, a minha ideia hoje, o meu desejo é falar sobre como viver nesse mundo invertido, com os valores do mundo real, o mundo do reino de Deus. Mundo este que, de fato, é aquele onde nós vamos viver toda a eternidade, quem em Cristo está, ou quem em Cristo vier a viver, a ser, a existir, né? Porque Paulo vai dizer lá em Atos, num dos sermões dele, que em Deus nós existimos, nós nos movemos. Deus é o mundo real. Estar em Cristo é o mundo real, apesar de tantas vezes não parecer, não é? Então, o texto que eu pensei para usarmos hoje é Romanos. Você trouxe a Bíblia? Abre a Bíblia em Romanos, capítulo 12. Nós vamos observar esse capítulo todo. Capítulo 12. E se tivéssemos tempo, eu também entraria no capítulo 13, que tem apenas 14 versículos, mas o tempo não vai nos permitir fazer isso. E por que que eu insiro o capítulo 13 no capítulo 12 como um conjunto para a gente estudar? É isso que, em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês. Quero que você tenha uma visão geral do capítulo 12 de Romanos, que é o capítulo que a gente vai estudar. A carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais bem elaboradas teologicamente, doutrinariamente. Paulo era um homem extremamente culto, extremamente sábio, e Deus o salva, Deus vai ao encontro dele, Deus o converte a Cristo pelo poder do Espírito. E Paulo passa a escrever sobre esse mundo real, que é o mundo de Deus em Cristo Jesus, em contraposição, em contraste com esse mundo invertido, que é o mundo do pecado, mundo este que o pecado entrou e inverteu todas as coisas. Então, ele faz isso de forma brilhante em diversas cartas. Ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento, e a carta mais bem elaborada dele é Romanos capítulo 12. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo trata só de doutrina. É o que ele vai discorrer. Do capítulo 12, que é o capítulo que eu quero olhar com vocês hoje, até o final, capítulo 16, Paulo vai falar dos nossos deveres, do nosso comportamento, das nossas atitudes, mas tudo isso com base na doutrina que ele desenvolveu em 11 capítulos, nos 11 capítulos anteriores. Por isso, só para você ter uma ideia, olha aí na sua Bíblia e veja, não sei qual versão você está usando, eu vou usar a nova versão transformadora, a NVT, e às vezes vou fazer contraste com outra versão bíblica, que é a nova Almeida atualizada. E você observa o seguinte, o capítulo 12 começa com a seguinte palavra, portanto. Essa palavra, portanto, liga o texto que a gente vai estudar agora, o capítulo 12, capítulo 13, 14, 15 e o 16, liga esse bloco de capítulos com tudo que foi dito anteriormente. É como se eu estivesse falando com você, contando um monte de coisas, dizendo um monte de verdades, e aí eu dissesse, portanto, e aí eu fizesse uma aplicação baseada no que eu vim falando. Então Paulo é mestre em fazer isso. Paulo, ele nunca
fala apenas de deveres sem ter desenvolvido doutrina. Ele nunca vai falar de comportamento sem ter falado de algum conteúdo, porque para Paulo, a visão bíblica de Paulo, corretíssima, ele inspirado por Deus, é de que o nosso comportamento, ele deve fluir, ele deve ser um resultado daquilo que a gente crê. Será sempre assim, você querendo ou não, o que nós cremos, seja isso verdade ou mentira, o que nós cremos determina a forma como nós nos comportamos. Então, se você, por exemplo, crê que para você ser feliz, você tem que fazer tudo que o seu coração manda, todos os desejos da sua alma, se você crê que felicidade é você dizer sim para todas as suas vontades, como é que vai ser o seu comportamento? O seu comportamento vai ser coerente com o que você crê, ou seja, o seu comportamento vai refletir aquilo que você acredita, isto é, para eu ser feliz eu tenho que fazer tudo que me dá vontade. Então, se você tem condições de fazer, você vai e faz. Se você não tem condições de fazer, mas você acredita que tem que fazer, você é capaz de roubar, matar, mentir, extrapolar. Por quê? Porque o nosso comportamento, ele vai ditar sempre, ou seja, ele vai ser sempre resultado do que a gente crê. Você pode observar isso em tudo que você vê. Ouça o que você crê e compare isso com a forma como você vive. Ouça os seus amigos, veja como eles vivem, qual é o comportamento deles, e você vai acabar descobrindo o que eles de fato acreditam. Então Paulo sabia isso, ele era um mestre do discernimento bíblico nesse sentido. Então, por isso, ele desenvolve 11 capítulos doutrinários de crença, de conteúdo bíblico. E daí diz: portanto, irmãos, deixa eu dizer agora como é que vocês devem viver com base nisso que a gente crê. E aí vem o capítulo 12. Então, os deveres do capítulo 12 até o fim, capítulo 16 do livro, da Carta aos Romanos, é fruto da fonte doutrinária que Paulo acabou de descrever. E aí, agora vamos pegar essa lente, né? A gente viu o livro em duas partes. Romanos é dividido em duas grandes partes, do capítulo 1 ao 11 e do 12 ao 13. Do 1 ao 11 é doutrina, do 12 ao 16, perdão, do 12 ao 16 é deveres, comportamento, prática, aplicação. Tá, agora nós vamos pegar essa segunda parte e vamos fechar um pouco mais essa lente. Capítulos 12 e 13. Nos capítulos 12 e 13, Paulo vai falar pontualmente sobre relacionamentos. Como devem ser nossos relacionamentos. E ele vai destacar 3 coisas em particular. Ele vai falar do nosso relacionamento com Deus. E veja, de novo, Paulo sempre vai partir de Deus para falar de qualquer outra coisa. Porque no mundo é assim, a gente sempre parte daquilo que a gente crê ser o mais absoluto, o mais real, o mais verdadeiro, a gente sempre parte disso para as práticas. Então Paulo ele parte do nosso relacionamento com Deus, depois adivinha sobre que tipo de relacionamento ele vai falar. Ele vai falar do nosso relacionamento com outras pessoas, cristãos. Depois ele vai falar do nosso relacionamento com pessoas que nos perseguem. E aí ele vai falar do nosso relacionamento com o Estado ou com o governo. Então capítulo 12, de 1 a 2, é o nosso relacionamento com Deus. Capítulo 12, de 3 a 16, é o nosso relacionamento com outros crentes. Como deve ser na igreja, como deve ser no reino de Deus. E de certa forma, esse relacionamento com outros crentes é de fato o tipo de relacionamento no mundo real para o qual Deus nos chama e nos salva. Então, o tipo de relacionamento meu com os crentes, que Paulo descreve aqui, do versículo 3 ao 16 do capítulo 12, do 3 ao 16 do capítulo 12, esse tipo de relacionamento cristão é o tipo de relacionamento que se requer no reino de Deus e que um dia, quando o reino de Deus definitivamente for estabelecido na terra, nós viveremos assim.
Agora tem um problema. Paulo sabe que a gente vive num mundo invertido. E no mundo invertido, por causa do pecado, sempre que você se relaciona da forma correta com Deus, da forma correta com outras pessoas, o que vai acontecer? Você vai sofrer a oposição das pessoas que pensam de acordo com o mundo invertido. O crente vai ser perseguido. E aí Paulo vai dizer, portanto, como que nós cristãos, que nos relacionamos bem com Deus, que nos relacionamos de acordo com as Escrituras, com outros cristãos, como é que a gente tem que se relacionar com aqueles que perseguem a gente? Aqueles que fazem bullying com a gente? Como é que a gente... Porque bullying nada mais é do que perseguição. A palavra bíblica para bullying é perseguição. Então, se você quiser saber como é que você tem que lidar com bullying, você tem que ver onde na Bíblia tratou de perseguição para você saber lidar com perseguição. E eu sempre fui dado, aqui só um parênteses para contar um pouquinho da minha história. Quando eu estudava, se não me falha a memória, no 6º ano, na época não tinha 9º ano, no 6º ano eu não sei que série seria equivalente hoje. Na época chamava-se 6ª série. Eu estava no Colégio Objetivo, ali na Campininha, né, no setor Campinas, em Goiânia, e foi bem no auge do grupo Menudos. Vocês nem sabem o que é isso. Não se reprima, né, Caio? E eu tenho uma prima sábia, e ela era fã de Menudos e colecionava figurinha, e eu achava bacana aqueles meninos dançando, e comecei a pregar a figurinha do Menudo no meu caderno. Se tem algo que eu nunca fui, é biba. Mas eu gostava do menino dançando e preguei no meu caderno. Para quê? Quando os meninos descobriram que eu gostava de Menudos, eu sofri todo tipo de bullying, ou perseguição, ou ataques. E de fato chegou um momento em que eles até tentavam me agredir fisicamente. E eu só briguei 2 vezes na minha vida na escola ou na rua. Uma nesse contexto, no Colégio Objetivo, e aí o rapaz veio querer tirar onda comigo, eu falei, então no final da aula você me espera lá fora. E adivinha? Detonei ele. Mas não adiantou, porque no mundo invertido, você não resolve o problema dando a surra em um só. Ou você destrói todo mundo, ou você não resolve. No mundo invertido. Então, fechando esse parêntese, se você sofre qualquer tipo de bullying, por qualquer razão que seja, mas principalmente por causa da fé que você defende, você precisa, em primeiro lugar, buscar na Bíblia textos que falam sobre perseguição. E Paulo vai falar disso. Romanos 12, de 17 a 21, ele diz, como é que a gente se relaciona com esses cidadãos do mundo invertido, que nos perseguem? Então ele fala do relacionamento com Deus, Romanos 12, de 1 a 2, ele fala do relacionamento com outros cristãos, Romanos 12, de 3 a 16, ele fala do nosso relacionamento com pessoas que nos perseguem, Romanos 12, de 17 a 21, e aí termina o capítulo 12. E entra o capítulo 13, que nós não vamos ver hoje, por questão de tempo. E aí Paulo vai falar do nosso relacionamento com o Estado, com o governo. E Paulo vai mostrar que todo tipo de... que o sistema de governo que visa a proteção do indivíduo é estabelecido por Deus. E aí uma coisa que eu quero falar sobre o relacionamento do cristão com relação ao Estado... Veja bem, cristão não é chamado para rebeldia ou para revolução opondo-se ao Estado, se o Estado está fazendo o que ele deve fazer. Se ele está aplicando a espada, a justiça, a lei, para que os cidadãos vivam em paz e possam viver suas vidas. Então, existem momentos em que o cristão se insubordina ou reage ao Estado,
mas ele nunca vai fazer isso, se ele tiver que fazer isso por causa da consciência cristã, de uma forma que desonre a Deus ou venha a denegrir o outro. Isso é uma conversa muito longa e eu vou fechar aqui, porque senão eu me delongo mais do que eu devo neste tema que eu não vou tratar hoje, que é o nosso relacionamento com o Estado. E muita coisa poderia e deve ser dita sobre isso. Então nós vamos nos concentrar no nosso relacionamento com Deus, com outros cristãos e com quem nos persegue. Certo? Então como é que eu e você, crentes, eu estou partindo do pressuposto que todos aqui, vocês que me ouvem, são cristãos convertidos a Cristo Jesus pelo poder do Evangelho de Deus. E se você não é, eu espero em Deus que você, ouvindo isso tudo, caia em si e Deus de alguma forma transforme você nessa manhã. Então vamos agora mergulhar no texto. Romanos 12, 1 e 2. Nosso relacionamento com Deus. Paulo diz assim: portanto, irmãos, veja que ele está falando com crentes, ele chama eles de irmãos. Esse tipo de vida para a qual Paulo vai agora nos chamar a viver é impossível para quem não é irmão, para quem não é crente. Então não espere esse tipo de vida de quem não é irmão. E segundo, não espere, não ache que você é irmão se o seu padrão de vida não é o que Paulo vai descrever. Percebe? Duas coisas eu estou dizendo aqui. Primeiro, só vai conseguir viver esse padrão de vida quem é irmão, quem é crente, quem é nascido de novo, quem foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, e isso significa o quê? Você não tem como cobrar do seu amigo, do seu conhecido, do seu colega. E aí aqui fica uma lição muito grande, inclusive para cristão que pensa em namorar com não cristão. Jamais imagine que você namorando com um não cristão ou casando com um não cristão, se essa pessoa nunca se converter, jamais espere que ela vá viver isso aqui, porque esse projeto de vida é para cristão. Por quê? Porque esse projeto de vida é um milagre que Deus opera na vida de quem nasceu de novo. Né? Então, primeira coisa é isso, não espere isso de quem não é irmão. Segunda coisa, se você não se vê nesse padrão que Paulo vai descrever e nós vamos ver juntos, é bem provável que você não seja irmão. E é bem provável que você precise cair de joelhos diante de Deus o Pai e dizer: Senhor, misericórdia de mim, converta meu coração. Então Paulo diz: portanto, irmãos, suplico-lhes, ou peço, pelas misericórdias de Deus, ou por causa de tudo que Deus fez por vocês, entreguem seu corpo a Deus. Então Paulo está dizendo muita coisa aqui. Ele está fazendo um apelo: entreguem seu corpo a Deus. Com base no quê? Com base nas misericórdias de Deus, com base em tudo que Deus fez por vocês, e que eu falei disso, Paulo, eu falei disso do capítulo 1 ao 11. Mas mais especificamente, Paulo está fazendo referência aqui a Romanos 6, que é o texto, que é o trecho, Romanos 6 e 7, que são os textos em Romanos em que Paulo vai falar de santificação. E o que Paulo está querendo dizer aqui agora a partir do capítulo 12 é como é que essa santificação acontece na prática. Então Paulo está dizendo assim: olha, com base no que eu falei, em tudo que eu já escrevi, mas principalmente sobre santificação lá no capítulo 6, eu quero que vocês entreguem seus corpos ou seu corpo a Deus. E o que ele disse no capítulo 6, por exemplo? Ele diz assim: se nós nascemos de Deus, se Deus nos converteu, nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Não vivemos mais nós vivemos em Cristo, estamos unidos em Cristo. E essa nossa vida de união pela fé em Cristo nos dá condições de entregarmos nosso corpo a Deus. Agora é interessante,
Porque Paulo está falando do nosso relacionamento com Deus, e a primeira coisa que ele destaca é que eu e você temos que entregar o nosso corpo a Deus. Por que o corpo? Vários fatores. Primeiro, porque quando Paulo fala do nosso corpo, ele está falando do nosso ser como um todo. Sentimentos, emoções. Mas principalmente Paulo fala do corpo, porque o corpo é a materialização, a vida que a gente vive no corpo, a vida que a gente vive na carne, nesse mundo invertido, é a forma concreta, material daquilo que somos em Cristo. Então, se você diz que é de Jesus, mas no seu corpo você vive como você quer, você não é de Jesus na verdade. Você está se enganando, você é um hipócrita. Então, por mais, e você e eu conhecemos, infelizmente, muita gente que se diz de Jesus, mas faz o que quer do corpo, não é verdade? Muita gente que se diz de Cristo, mas faz o que dá vontade com o seu corpo, e não aquilo que Deus requer que façamos com o nosso corpo. Então, Paulo está dizendo o seguinte: o nosso relacionamento com Deus, de forma muito concreta no mundo que a gente vive, passa pela forma como a gente usa o nosso corpo. Então, é a primeira coisa que ele vai dizer. E aí ele vai querer dizer mais. Ele fala assim: o que de particular eu e você temos que fazer com o nosso corpo? Ele diz que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar a Deus. A verdadeira forma de adorar a Deus é quando você pega o seu corpo e oferece a Deus em sacrifício vivo. O que significa isso? Sacrifício vivo. No Antigo Testamento, o sacrifício era o animal que você levava no altar, e lá você matava o animal, e o animal morto, no seu lugar, conferia o perdão para você. Isso aponta para Cristo. Cristo já morreu e Cristo já ressuscitou. Então, quando Paulo fala de sacrifício vivo, ele está falando o seguinte: vocês têm que se lembrar que vocês foram revividos em Cristo. Vocês não estão mortos, no sentido de não conseguirem mais viver como Deus quer. Sacrifício vivo tem a ver com o que Cristo fez de mim. Eu hoje sou verdadeiramente vivo, quando eu me uni com Cristo pela fé. Romanos 6. Então, se você ler Romanos 6 com esse termo de Paulo, sacrifício vivo, você vai entender o que Paulo está dizendo. Depois faz esse exercício, leia Romanos 6 com: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, ou seja, fui unido com Cristo, estou vivo em Cristo. E quando eu e você nos enxergamos assim, a gente consegue dizer para os nossos desejos: não, eu não preciso disso para me sentir vivo. O que é o pecado? O pecado é a tentativa de você querer sentir ou querer dizer: olha, eu estou vivo de verdade, eu estou vivo, eu sinto, o meu prazer está sendo realizado. Isso é vida, né? Às vezes a gente brinca, a gente vai para um lugar bacana, e aí, como esse, por exemplo, a gente deita debaixo, sombra e água fresca. O que você fala? Isso sim é vida. O que você está dizendo com isso? Me sinto vivo, olha como eu estou me sentindo bem, estou vivo. Aí Paulo fala: não, não é isso. Você já está vivo. Você não precisa de sensações para se sentir assim. Então, pegue o seu corpo e ofereça isso a Deus em sacrifício vivo e santo, separado e agradável a Deus, ou do tipo que agrada a Deus. É isso que agrada a Deus. Então, meu relacionamento com Deus requer de mim o meu corpo. Então, o que você faz com o seu corpo diz muito sobre o fato de você ser ou não de Jesus. Então, por isso, nós vamos combater veementemente, por exemplo, sexo antes de casamento, porque nós entendemos da Bíblia que sexo antes do casamento é uma forma de desonrar o corpo. Masturbação é uma forma de desonrar o corpo, por vários fatores. Mas, por exemplo, o prazer que o sexo dá, ele foi idealizado por Deus para ser
resultado de uma aliança que você faz com alguém, de um pacto. E Deus está querendo dizer para nós, com o prazer do sexo, no contexto do casamento, da aliança, por isso a gente tem um símbolo que chama-se aliança no dedo. Deus está dizendo o seguinte: quando você se une em aliança com alguém, você desfruta de prazer indescritível, e prazer esse experimentado no corpo, experimentado no leito conjugal, na cama, no sexo entre marido e mulher que se amam, e não apenas se amam, uniram-se em aliança. E aí quando alguém resolve deitar-se com quem quer que seja, fora do contexto de aliança, ele está jogando fora todo aquele padrão de verdade que Deus estabeleceu. Por isso é muito sério a questão do sexo antes do casamento, da masturbação. E se você de alguma forma já é tentado com isso ou por isso, de alguma maneira, eu quero dizer que deve já estar passando da hora de você buscar socorro. Eu vou te dizer um segredo. Se você não conseguir dominar a sua carne nesse momento da sua vida, em Cristo, pelo poder do Espírito, não é no casamento que você vai conseguir deixar a masturbação. Eu te garanto. Porque tem 20 anos que eu sou pastor, e aqueles que já tiveram a coragem de me dizer, dizem: pastor, casei e nunca consegui deixar a pornografia. É uma escravidão. Homem e mulher. Então, Paulo está dizendo da necessidade que nós temos de apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e que é agradável a Deus. Essa é a verdadeira forma de nós adorá-lo. Então, se você conseguiu já, ou nunca, graças a Deus, passou por essa escravidão do sexo e da masturbação, mas sabe do seu amiguinho, do seu irmão, da sua irmã em Cristo, menina com menina ajudando, homem com homem ajudando, porque menino não vai ajudar a menina nesse sentido, não deve, e nem menina deve ajudar a menina nesse sentido. Então o que você tem que fazer, se você é a menina mais madura e com a amiga que sofre com isso, é tentar ajudar de todo jeito a tirar disso. E a mesma coisa o menino com seu amigo. Isso é muito sério, Paulo está falando disso. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque Paulo está dizendo que o nosso relacionamento com Deus, ele passa em primeiro lugar pela consagração do nosso corpo a Deus. E no mundo invertido que a gente vive, a gente aprende o tempo todo que você faz o que você quer do seu corpo e do seu membro ou órgão sexual. E isso é uma mentira. Nós não somos cachorros viciados que não conseguem se controlar. Meu cachorrinho, o Mac, é castrado. Ontem eu estava deitado, cheguei em casa à noite, deitei no chão, assistindo um pedacinho de televisão, e ele já montou no meu braço e queria fazer assim, sabe? E o bichinho é castrado. Eu fiquei, gente, olha como isso é forte no instinto animal. Então, mesmo que eu castre você vai ficar igual o cachorrinho. Mas nós não somos bicho. Nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eu acho assim, é de uma loucura, de um absurdo tão grande, quando você diz: eu não consigo me controlar. Sabe o que você está dizendo? Você não passa de um cachorro que se sente o cheiro da fêmea, faz o que for preciso. É uma loucura, é uma estupidez. Você está se rebaixando a um nível tão inferior ao que Deus idealizou para nós, que não tem palavras para descrever isso. E aí muita gente, para não dizer isso, para não dizer que estão se rebaixando ao nível animal, elas dizem: não, tem amor, eu amo, quem disse que eu não posso? Não, isso era contexto. Aí eles criam uma verdade. Lembra que no início eu falei que você sempre se comporta de acordo com o que você crê? Só que isso é uma distorção da verdade. E o prazer sexual foi criado não apenas para você desfrutar com alguém que você gosta. Já pensou se fosse assim? Eu amo o Júnior, adoro o Júnior, sou amigo do Júnior. Então sinto vontade. O que tem? Vamos, Júnior? Vamos transar, Júnior? Pô, que isso, pastor? Você é louco? Não, a gente se gosta, se respeita, se ama. Veja que loucura, mas o mundo que a gente vive é assim.
Aí alguém poderá dizer, não pode. Por que não pode? Não, porque o senhor é casado, aí daí. Eu gosto da Cris, mas gosto do Júnior, gosto do Orlando. Bora, Orlando. Qual é o problema, gente? Não, pastor, mas não pode. Mas não pode por quê? Se eu sinto vontade, se eu amo. Eu estou falando de menino porque eu não quero desrespeitar nenhuma garota aqui. Mas eu poderia dizer para qualquer garota aqui. Um pai poderia dizer para uma filha. Eu amo você, eu cuido de você. Vamos nos possuir na cama? Olha que loucura. Não, mas não pode, é pai. Sim, mas quem disse? No reino animal, se você deixar crescer o cachorro com a mãe fêmea e não castrar nenhum deles, e a hora que chegar a mãe no cio, o cachorro cruza com a mãe. O reino animal é assim. Só se eu estiver muito enganado. Mas até onde eu sei é assim, um bezerro é a mesma coisa com a mãe, com a vaquinha. Então, de onde vem essa ideia de que não basta eu gostar para entregar meu corpo à pessoa? De onde vem essa ideia? Essa ideia vem da Bíblia. Da ideia judaico-cristã. Por isso que o mundo em que a gente vive quer de todas as maneiras abolir essa crença judaico-cristã. Porque não existe em nenhum outro livro religioso, não existe em nenhuma tradição religiosa do mundo, não existe em nenhuma civilização que não tenha sido influenciado pelo judaísmo ou pelo cristianismo, não existe que vai dizer para você não pode. Só o cristianismo e o judaísmo. E por que não pode? Porque existem padrões que a gente precisa observar e respeitar e que refletem o caráter de Deus. Por isso que o que você faz com o seu corpo é muito importante. Então, da próxima vez que você vê alguém da escola querendo ou deitando-se já, porque eu sei que na idade de vocês, infelizmente, é provável que quase a metade, ou se não a maioria de quem você conheça, já esteja flertando com algum tipo de coisa que eu estou descrevendo. Então, em vez de você sentir vontade de falar assim, se ele pode, se ela pode, por que eu não posso? Lembre-se que o que essa pessoa infelizmente está fazendo é se rebaixando ao nível animal. Isso é muito triste. Isso não é nem um pouco louvável. Você não tem que ter pressa de dar beijo na boca. Sinceramente, você não tem que ter pressa. Isso vai te expor a um risco que você não precisa. Você não tem que ter pressa de experimentar o prazer sexual. Existem outros prazeres na vida. E de novo, nós não somos bichos no cio. Existem outros prazeres muito, se não iguais, existem tantos outros prazeres, melhores que sexo, por exemplo, que no céu não vai ter sexo. Por quê? Porque vai ter coisa muito melhor. Sexo não é ruim, não estou dizendo que é ruim. Se fosse, eu não teria casado. Sexo é ótimo, mas no contexto da aliança, do pacto, da comunhão com Deus. Por isso que Paulo está dizendo, irmãos, quero suplicar a vocês, entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Deus fez por vocês, e que isso seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. Aí ele vai falar da entrega da nossa cabeça agora. Verso 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Primeiro, o que Paulo está dizendo? Quem vai renovar a sua mente não é você, é Deus. Então não adianta você ficar dizendo, eu vou renovar minha mente, eu vou renovar minha mente, eu vou renovar minha mente. Não é assim que acontece. Deus renova a sua mente. Paulo disse, Deus renova a sua cabeça. Paulo está dizendo outra coisa, não deixe que a sua cabeça seja influenciada por esse mundo invertido. A gente já falou disso, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado.
Não deixa isso acontecer. E aí, como é que você tem que fazer isso? Você não tem também que virar minha cabeça. Nós não podemos nos conformar com esse mundo invertido. Minha cabeça, Não, para de falar com a sua cabeça. Deus vai transformar a sua cabeça, Paulo diz. Como? E aí a gente teria que recorrer a diversos outros textos, mas o principal é 2 Coríntios 3,18, quando Paulo vai dizer que quanto mais eu e você contemplamos a glória de Jesus, mais nós somos transformados. Então, quanto mais você lê sua Bíblia e busca conhecer a beleza de Deus, e você vai para sua Bíblia em busca de tesouro, é uma caça ao tesouro. Eu quero ver beleza, eu quero ver a beleza de Jesus, eu quero ver o quanto Jesus é lindo, eu quero ver o quanto Ele é maravilhoso. E como é que você vai ver que Jesus é lindo? Na forma como Ele fala, na forma como Ele age, nas coisas que Ele cria. Então, quanto mais você se encanta com beleza, a beleza de Cristo, mais Deus vai transformando. E aí, quando você se der de cara com as belezas do mundo invertido, porque o mundo invertido tem sim belezas, você vai achar as belezas do mundo invertido inferiores à beleza de Cristo. Então, se eu chegasse aqui e dissesse para você que o que tem nesse mundo invertido não presta, larga disso, eu estaria mentindo, porque presta, é bom, mas não é o bastante. E a beleza que há em Cristo é muito superior. E quanto mais eu me dedico a essa beleza, e conheço essa beleza, e me encanto com essa beleza, e a gente adora a beleza, ou não gosta? A gente adora a beleza. Deus nos criou para gostar e admirar a beleza, mas não existe nada neste universo que é mais belo, que seja mais belo do que Cristo. Então, Deus vai renovar a nossa mente, Ele vai transformar nossa cabeça, na medida em que você encontra meios práticos de colocar seus olhos físicos, espirituais, seus ouvidos físicos, espirituais, naquilo que Cristo quer revelar sobre Ele, a mim e a você. E aí a importância de ouvir sermão, que seja bíblico, músicas que sejam edificantes, livros que sejam edificantes, a Bíblia nem se fala. Então você encontrar uma maneira de colocar sua mente, seus olhos nisso. Então consagra o corpo, consagra a cabeça. E terceiro, consagra o coração. Paulo continua no verso 2, ele diz assim: você vai deixar de imitar o comportamento e os costumes do mundo invertido. Você vai deixar que Deus transforme você por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Então é no seu modo de pensar que Deus vai agir. Na medida em que você contempla a beleza de Cristo, você começa a pensar o seguinte: Cristo é muito melhor do que isso aqui. E aí, ele continua. Para que você tem que fazer isso? Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, porque é isso que Paulo está dizendo, você só vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida se você estiver consagrando o seu corpo a Deus, sua cabeça a Deus e agora o seu coração, sua vontade. Deus, eu submeto a minha vontade à sua, o meu coração ao seu. Então eu vejo pessoas, às vezes, numa encruzilhada na vida, veio vivendo a vida torta de todo jeito, aí chega num ponto, tem que tomar uma decisão, e aí Deus, qual é a sua vontade, qual é a sua vontade, como se Deus fosse descer assim, e num estalo dizer, às vezes Ele faz, mas na maioria das vezes, a vida é cheia de encruzilhadas, gente. Toda hora a gente chega num momento em que a gente tem que tomar uma decisão. Como que você vai saber que rumo seguir? Se você estiver vivendo essa vida de consagrar seu corpo, sua cabeça e seu coração. E para você experimentar essa vontade boa, agradável e perfeita, só será possível se você tiver se consagrado a Deus verdadeiramente. E essa vontade boa, agradável e perfeita é Cristo. Para você experimentar Cristo. Então, quando você se relaciona com Cristo, você sabe o que Cristo quer. Eu convivo com a Cris, casado há 20 anos, mas a gente namora há 28.
Eu sei quando ela não está bem, eu sei o que ela sente, ela sabe o que eu sinto. Então às vezes não precisa dela me dizer, Leandro, não. Eu percebo. Por quê? Porque são anos o suficiente de intimidade para você intuir, sentir, sem precisar ouvir palavras. A mesma coisa com Jesus. Sabe por que às vezes é difícil para você discernir a vontade de Deus? Porque você não está vivendo com Ele o bastante para sentir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para perceber, para falar, não, meu Jesus não caminharia assim, eu conheço Ele. E é agradável isso. Então esse é o nosso relacionamento com Deus. 20 para as 11, eu paro? Quanto tempo ainda tem? Agora. Parei? Então pronto. 20 para as 11. Eu só tratei do primeiro ponto. O relacionamento com Deus. Mas rapidinho, para você fazer seu estudo depois. O seu relacionamento com cristãos. Versos de 3 a 16. Paulo é inteligentíssimo, ele começa dizendo, para você se relacionar bem com outra pessoa, sabe onde tudo começa? Na avaliação correta que você faz de si mesmo. E aí no verso 3, ele diz assim, com base na graça que recebi, graça, favor imerecido que eu recebi, eu dou a cada um de vocês a seguinte advertência, não se achem, não se considerem melhor do que realmente são. E vamos ser honestos, a adolescência impõe a gente uma necessidade tão grande de autoafirmação, né? O cara é o cara, né? Aí você se acha, eu sou melhor que o Orlando, eu sou melhor que o Pedro, eu sou melhor que o Antônio Carlos. E a gente fica medindo perfume mais cheiroso, cabelo mais estiloso, sapato mais da hora, vestido mais cheguei, sei lá qual a expressão que vocês usam. Não é assim? A gente fica se medindo. Por quê? Porque é a necessidade tão assim absurda no coração da gente se achar melhor que o outro, porque a gente pensa que quando todo mundo achar que a gente é melhor que todo mundo, aí eles vão gostar da gente. Não é assim. Porque nem você gosta de quem se acha demais, não é? Eu tenho 2 filhos em casa e às vezes a gente conversa, gosta de falando, eu não, se acha demais. Ah é? Você já se olhou no espelho? Você acha que você não se acha? Percebe como é que a gente é louco, doido, besta? Então não é achando que os outros, achando que você de fato pode se achar porque você é o tal ou a tal, que eles vão gostar de você, porque tem um detalhe, ninguém gosta de quem se acha. Eu não gosto do Tite, técnico da seleção brasileira, me desculpe. E a minha análise pecaminosa é puramente subjetiva. Sabe por que eu não gosto do Tite? E aqui não é hipérbole, é verdade, eu não gosto do Tite. Ele é ótimo, eu sei que ele é bom, dos melhores técnicos que já passou pela seleção, mas por que eu não gosto do Tite? Porque ele se acha. Já viu o ar dele? Ele dá entrevista. Então ele falando agora que a minha seleção tem que jogar com beleza, e não é porque eu goste, é porque a seleção brasileira é assim. Aí eu falo, vá dormir. Ninguém gosta de quem se acha. Mas a gente se acha, achando que eu tenho que me achar, porque se eu não me achar, ninguém vai gostar de mim. Para! Presta atenção no seu próprio coração. As pessoas gostam de fato de sinceridade, de espontaneidade. E aí Paulo está dizendo, para você saber se relacionar com os outros, a primeira coisa, você não tem que se considerar melhor do que realmente são. Você também não tem que se diminuir. Você tem que se ver pelo que você é, ponto final. Honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. E aí ele vai falar dos dons espirituais. Aí ele vai falar o seguinte, enxergue os dons que Deus te deu, as habilidades que Deus te deu, as capacidades que Deus te deu, e viva pela fé tudo isso, com moderação, e aí você vai conseguir se relacionar. Então, eu tenho visto
Eu tenho 45 anos, caminhando para 46. E eu tenho visto o seguinte: a maior dificuldade das pessoas em relacionamento é porque elas se acham demais. E desculpe, não é? Algum pode, não, pastor, no meu caso é o contrário. Eu me vejo tão inferior. Eu falo, aí eu fico pensando, qual é a medida para você se sentir inferior? É que você está achando que os outros não te veem como você gostaria de ser visto, e aí você fala, coitado de mim. Então, me veja pela minha tristeza, por você não me ver como tal. No fundo, eu e você, todo mundo tem problema de ego, egolatria. E Paulo está dizendo o seguinte: não queira pensar a mais, não adianta pensar que você vai pensar a menos. Veja pelo que você é, pelo que Deus te deu. E o que Deus te deu é o que Deus te deu, e você vai viver isso pela fé. Estava vendo o médico que vai agora cuidar do Bolsonaro. Vocês viram a foto dele ou a reportagem? O médico do Albert Einstein. Deve ser um cabeção. Primeiro, para ser médico, chefe dentro do Albert Einstein em São Paulo. Coitado, ele teve algum tipo, não sei se de paralisia ou AVC, não sei o que ele teve, ou se nasceu daquele jeito, mas ele tem a boca toda torta. Ele conversa. Aí você olha para aquele homem, e eu não estou aqui fazendo zoeira com ninguém que tem esse defeito, ou essa deformação, não é zoeira. Mas você olha aquela pessoa conversando assim, dando a entrevista, você é tentado a achar que ele pensa assim. E o cara é o cara. Percebe como é que a gente é tolo? De achar que nós somos aquilo que a gente parece ser. Então, duvide sempre da sua primeira impressão com relação a alguém. E Paulo está dizendo, se você quer se relacionar bem, e devemos querer, a primeira coisa é para de se achar. Como que você para de se achar? Olhe para a sua vida, como Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas, e veja que tudo que você é e tem é a graça de Deus. É a graça de Deus. E Paulo vai dizer no outro contexto, eu sou o que sou pela graça de Deus. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E ele vai se comparar aos outros apóstolos e fala, olha, eu acho que eu já trabalhei mais do que todos eles. Aí você fala, homem orgulhoso, hein? Está se achando, Paulo? Não, continua lendo. Aí ele fala assim, não eu, a graça de Deus em mim. Então o que ele está dizendo? De fato, eu sou um grande apóstolo. Não é pecado, por exemplo, eu me achar um bom pregador. Desde que eu reconheça que isso tudo foram habilidades e tratamento de Deus, que Deus foi derramando a mim, e eu me dobre de joelhos, me debruce de joelhos dizendo, Deus, obrigado por tudo que o Senhor me deu, porque eu sei que se não é a graça do Senhor, eu sou um nada, e eu tenho convicção disso. E Paulo tinha. Então você pode se achar bonito, ou pode se achar feio, porque não existe ser humano feio que não tenha virtudes singulares que sejam dadas por Deus. Agora, o que é feio? Esse é outro sermão. Então, aí Paulo, depois de dizer que você tem que se perceber, ele vai dizer como que você tem que usar seus dons até o versículo 16. Do 4 ao 16, ele vai falar que os dons têm que servir para a nossa cooperação mútua, versos de 4 a 8. E depois ele vai dizer que a gente tem que conviver amorosamente uns com os outros. E aí, finalizando, relacionamento com quem nos persegue, lá no verso 17, rapidamente, leia lá comigo. Nunca pague o mal com o mal. No mundo invertido, você dá uma facada na barriga de quem você discorda. Você cospe no rosto do outro. Você fala mal do outro. Você paga na mesma moeda. Mas no mundo do reino de Deus, você nunca paga o mal com o mal. Pelo contrário, você pensa em fazer o que é melhor aos olhos de todos. E no que depender de você, você busca viver em paz com todo mundo.
Amados, nunca se vinguem. Nunca procure se vingar de quem te maltrata. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim diz as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver com fome, você já entregou ele para Deus, certo? Então, se você já entregou ele para Deus, não tem lugar melhor. O que você faz com ele agora, em vez de ficar aqui igual o Jonas, lá debaixo da planta, dizendo: Deus, manda descer fogo em Nínive agora. Vai lá, quebra a cabeça do Caio. Em vez disso, já que você entregou o Caio para Deus, o que você faz com o Caio? Você agora. Você dá comida para o Caio. Se ele tiver com sede, você dá água para ele. E dessa forma você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. O que significa isso? Você vai amontoar o juízo de Deus. E quanto mais ele insistir em continuar te perseguindo, mais ele está acumulando juízo. Coitado dele. Então você vai continuar dando comida e água para ele, na esperança de que ele, olhando para você, amando ele, mesmo ele te perseguindo, ele diga: misericórdia de mim, Deus. É assim que vive o povo de Deus. E Paulo conclui: não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. É assim que se vive no reino de Deus, estando hoje nesse mundo invertido. E minha oração é que Deus abençoe você e ajude você a viver essa realidade. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, pegue tudo que foi dito aqui e faça com que crie raízes no coração de todos nós. E que o Senhor, meu Deus, faça de nós, homens e mulheres, cidadãos do Teu reino neste mundo invertido. Homens e mulheres que vivem no mundo invertido como cidadãos celestiais. Isso é um milagre, só o Senhor pode operar isso em nós. Que nenhum desses aqui se perca, Deus. Que todos nós sejamos achados em Cristo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe, povo de Deus.